Oi, pessoal! Então, seguindo o roteiro e as dicas de vocês, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre profissão. É um tema que as pessoas sentem muita dúvida, principalmente os jovens, né, os adolescentes. Eles têm muita dificuldade de escolher. E aí, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre o peso dessa escolha e o impacto que essa escolha tem na vida das pessoas. Então, o que é profissão? É aquela atividade que você vai exercer de uma forma contínua e que vai te trazer o quê? O teu sustento. Então, isso é profissão. Então, desde pequeno, nós fomos bombardeados por informações como as profissões ideais são direito, medicina, engenharia, sei lá, arquitetura, odontologia. Então, esses cursos que nós sabemos que nas universidades são os mais concorridos. São cursos onde, sei lá, tem um monte de candidato por vaga e que às vezes é quase um sonho distante entrar numa universidade federal dentro de um desses cursos. Então a gente foi criado e condicionado a achar que nós só seríamos bem-sucedidos se de repente estudássemos alguma coisa dentro desses cursos aí mais badalados. O grande erro dentro disso tudo, primeiro, é que geralmente essas informações, elas vinham de pais, né, responsáveis, cuidadores nossos, que talvez tivessem sonhado em viver essas profissões e não puderam e não conseguiram por algum motivo, ou ainda por aqueles que escolheram essas profissões, seguiram e se tornaram bem-sucedidos. Então, começou-se a achar que se você seguir o que eu fiz, você vai ser feliz, você vai ser bem-sucedido. Ou eu sou assim porque eu não consegui fazer esse curso ou outro curso, mas se você fizer, você será feliz. E essas coisas nos confundiram bastante e até hoje eu percebo que confunde a maioria dos jovens que estão nesse momento tão importante da vida, que é de escolher o que vai fazer daí para frente durante muito tempo da vida. A grande cilada nisso tudo é que quando a gente limita o sucesso a determinadas carreiras profissionais, a gente desconsidera as habilidades do outro. A gente desconsidera as aptidões, as preferências que o outro tenha. Então, dentro disso, geralmente, os artistas, os musicistas, né? Os fotógrafos, essas pessoas que têm uma habilidade singular, ímpar, de ver a arte, de tocar o outro através da arte, elas ficam subjugadas. Por quê? Porque na cabeça da sociedade, da maioria, se dar bem com a arte é para poucos. E isso faz com que muitas vezes as pessoas escolham a sua profissão somente baseado no retorno financeiro. E aí é o outro ponto perigoso dentro dessa escolha. Nada que você faça que não te gere prazer, alegria, pode, a longo prazo, te trazer bons retornos financeiros. Escutem bem o que eu falei, a longo prazo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu me formei em Direito pela Universidade Federal do Pará. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu era a caçula, a nenê da turma. Se eu tivesse advogado, porque eu nunca advoguei, mas se eu tivesse advogado, o que ia acontecer? Eu poderia, por 5 anos, 10 anos, ter sido um excelente advogado, uma brilhante advogada e ter conseguido, sim, bastante dinheiro. Mas dificilmente eu ia conseguir manter essa regularidade em excelência por muito tempo. Por quê? Porque não era isso que eu gosto de fazer. Não é isso que faz com que a minha energia se mova. Não é advogar, não é defender pessoas que me alegra. Então, fatalmente, e em algum momento do meu caminho profissional, eu ia falhar, eu ia fazer de qualquer jeito, porque eu não ia estar feliz, eu não ia estar animada, empolgada com aquela atividade que eu exercia. Eu me formei, mas tive a coragem de dizer não é isso que eu vou fazer da minha vida porque eu não acredito nisso. E assim são as variadas profissões.
Então qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro ponto? Te pergunta o que é que você faz bem. Ah, eu desenho bem. Ok, existem várias áreas dentro, né, das universidades, vários cursos onde uma das aptidões de requisito, né, necessárias é o desenho. Olha, lê sobre elas. Não, o que eu faço bem é falar, eu falo muito bem. Show, oratória. Existem muitos cursos onde a oratória é fundamental. Dá uma olhada, vê onde isso é pré-requisito e lê sobre esses cursos. Mas o mais importante, não escolhe a tua profissão baseado no que os teus pais escolheram para ti, no que a mídia está colocando como sendo o principal, no que a sociedade estipula como sendo bem-sucedido. Escolhe a tua profissão baseado principalmente naquilo que te move, naquilo que você pensaria assim, eu poderia passar o resto da minha vida fazendo isso e a sensação é que eu não me cansaria nunca. Isso é um ponto fundamental dentro da escolha. Além do que, não precisa ter pressa. As pessoas hoje elas são muito imediatistas, elas querem respostas muito rápidas. Não precisa disso. Escolhe com calma. Quem disse que aos 17 anos tu tem que saber qual é o curso que tu quer fazer, a pós-graduação que tu quer fazer, o mestrado que tu quer fazer? Não, não precisa. Se você souber, ótimo. Desde que isso seja seu. Desde que não seja imposto, induzido pelos outros. Se você já sabe, beleza. Mas se você não sabe, não te cobra. Tem pessoas que com 25 não sabem, tem pessoas que com 40 ainda não sabem. E tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Ter pressa nesses casos geralmente leva para o erro. Você já parou para pensar que a maior parte da tua vida você passa no teu trabalho? Então o que é que justifica trabalhar com algo que não gosta? Muitas vezes num ambiente de trabalho ruim, tóxico, com colegas que não são colegas na realidade. Por quê? Pelo dinheiro no final do mês? Pela garantia ali daquele salário? Que muitas vezes não consegue pagar nem a medicação que tu precisa tomar para poder aguentar aquele tranco? Não estou falando nem de terapia nesse caso, só o remédio mesmo. Porque às vezes a pessoa passa tanto tempo fazendo o que ela não gosta, convivendo com pessoas que não acrescentam em nada na vida dela, que elas começam a ter que tomar medicamento para poder levantar e enfrentar mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Isso é irracional. Você viver a sua vida pensando no próximo feriado, no próximo final de semana, nas próximas férias. Trabalhar, exercer uma atividade profissional, ela precisa ser, antes de tudo, prazerosa. Ela precisa, antes de tudo, te fazer bem, gerar um contentamento e um bem-estar. Eu sei que algumas pessoas que vão assistir esse vídeo podem me criticar e dizer assim, não é bem assim, vê se come bem-estar, vê se come contentamento. E eu vou dizer para essas pessoas assim, que pena que você só está pensando em alimentar o teu corpo. Que pena. Porque eu te garanto que existem muitas despensas aí que estão cheias, abarrotadas, existem muitas garagens cheias de carro do ano, existem muitas mansões que abrigam pessoas famintas, pessoas miseráveis da emoção, pessoas que não fazem o que querem, pessoas que não fazem o que gostam, que não sabem nem de longe o que significa fazer o que se ama. E essas pessoas famintas, desnutridas de emoção, elas são sempre infelizes. Por isso que, mais do que se perguntar o que dá dinheiro quando você está nesse momento de escolher a tua profissão, antes disso pergunta, o que é que eu gostaria de fazer que me daria prazer, que me daria felicidade, que me daria alegria, contentamento? Qual é a minha melhor habilidade? Qual é a aptidão que eu já sinto que eu tenho e que eu poderia utilizar dentro de uma profissão? Não é difícil, só que requer coragem. Coragem muitas vezes de quebrar com um sistema de crenças que foi colocado dentro da cabeça de que aquilo é que é bom, que aquilo é que é certo. Coragem de romper com isso e de ser de fato independente. Porque às vezes as pessoas pensam que independente é só quem paga suas contas, independente é quem mora na própria casa. Só que eu digo que não, independência não é só isso. Independente é aquele que faz o que gosta, do acordar ao deitar. Independente é aquele que trabalha com o que ama. Independente é aquele que
pode escolher como vai levar a sua vida. Isso para mim é independência. Quem me diz que uma pessoa que trabalha 20 horas por dia numa empresa que muitas vezes nem é sua, para poder ter um carro importado, para poder fazer 2 viagens para a Europa por ano e para poder ter, sei lá, a mega casa que nem aproveita, se tu me disser que isso é ser independente, eu vou te dizer, me desculpa, mas isso é uma dependência em grau máximo, só que de outras coisas. Então, escolhe aquilo que te faz bem. Pode ser que muitas vezes o padrão de vida material, ele não seja tão alto, mas por outro lado, a tua paz, o teu bem-estar, a tua tranquilidade, essa ela não tem preço. Então eu digo para vocês, as escolhas, elas sempre têm uma consequência. Elas sempre vão ter, digamos assim, algo que a gente vai ter que ou perder, né, com aquilo, ou simplesmente se ajustar àquilo. Mas eu digo, se você estiver alinhado com a sua verdade, se você estiver alinhado com aquilo que você acredita, não tem como dar errado. Então, a minha fala para quem está hoje para escolher uma profissão é se ouça o seu coração. Ouça de fato aquilo que você quer. Esquece o que os outros falam, a forma como os outros agem. Se ouça, se escute. Ou se você já está há muito tempo numa determinada profissão, mas você está cada vez mais ansioso, mais depressivo, mais infeliz, acorda. Sempre é tempo de mudar. Nós estamos num constante processo de mudança e de transformação. Então não pegue isso como uma sentença de que você tem que viver o resto da sua vida fazendo aquela atividade, inclusive diminuindo anos da sua vida, porque quando a gente faz o que a gente não gosta, a gente de certa forma está se matando um pouquinho a cada dia. Então tenha coragem, faça escolhas, mude, se reinvente. Isso é fundamental. Dentro da escolha profissional, vale muito mais como eu me sinto do que o que eu ganho. Porque o ganho ele vai vir. Pode ser pequeno no início, mas ele vai vir. Desde que você esteja alinhado com aquilo que você realmente gostaria de estar fazendo. Hoje está muito em alta essa questão do digital, né? As pessoas hoje elas estão, algumas se voltando muito, por exemplo, para a questão digital. Mas existem pessoas que elas não querem isso. Então por que forçar? Né? Se antes se forçava nessa questão desses cursos tradicionais, como eu comecei falando, hoje também existe uma cobrança para que as pessoas entrem no mundo digital, para que as pessoas comecem. Gente, tem pessoas que simplesmente não gostam. Tem pessoas que têm pavor de estar assim, por exemplo, como eu agora, em frente a uma câmera falando para os outros. E tudo bem. Quem disse que só vai ser bem sucedido quem estiver no meio digital? É claro que não. A pessoa que está lá fazendo bijuteria na praia, ela pode ser muito mais bem sucedido do que qualquer um que está aí na internet ganhando milhões, mas infeliz, mas sem entender bem por que está fazendo aquilo tudo. Então, em relação à tua escolha profissional, seja o mais verdadeiro possível consigo mesmo. Talvez se escute pela primeira vez na sua vida antes de tomar a decisão. Mas se escute de verdade, tira tudo que é dos outros, tira tudo que a sociedade impõe e diz assim, o que eu gostaria de fazer da hora que eu acordo à hora de deitar. O que não me cansaria, mesmo que eu tivesse que fazer ininterruptamente. Respondido isso, busca, te informa, lê as profissões onde aquilo se encaixa. Encontra onde as tuas habilidades e aptidões se encaixam e escolha, baseado no que você acredita, no que te faz vibrar, naquilo que te levantaria da cama, mesmo num dia chuvoso, frio, escuro, e que você não pensaria 2 vezes para dizer assim, que coisa boa, amanhã já é segunda e eu tenho uma semana inteira pela frente para fazer o que eu amo. Então, sobre profissão, o meu recado é esse. Não tem como ser diferente. Escolha por você, escolha para você, porque quem vai estar lá trabalhando é você.